Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Boa tradição, e hoje, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, a lição 4 de hoje, ela tem como título A Mente de Cristo. E uma das passagens importantes relacionada a esta lição, ela está lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que o apóstolo Paulo diz: Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Bom, a mente de Jesus, quando ele esteve entre nós, ela era similar à nossa mente, né? Em termos assim de estrutura física, né, emocional. Porém, Jesus sempre foi perfeito porque ele sempre havia uma sintonia com o Espírito Santo, com o Deus Pai, que era constante na vida dele. Mesmo diante de provações enormes que ele tinha nesse mundo, ele estava realmente focado em salvar a humanidade. E ele crescia em sabedoria com a atuação do Espírito Santo desde criança e possuía sabedoria, sempre alinhado com a vontade e o querer do Deus Pai, com uma vida realmente de propósito, né? E entre nós ele se fez pobre para ser humano, saiu realmente do trono da graça para realmente morrer por nós, para que todo ser humano tenha um tesouro celestial. Jesus, ele viveu absolutamente sem pecado, tentado de todas as formas, de todas as coisas, a nossa semelhança, que diz lá em Hebreus 4,15. E ele nunca pecou, nem mesmo em pensamento. Embora fosse filho, né, aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Está lá em Hebreus 5,8. A submissão de Jesus em fazer a vontade do Pai foi sempre perfeita. Não houve um momento sequer que ele se recusasse a submeter, embora sem dúvida isso muitas vezes não deve ter sido fácil. E assim, o cristão terá a mente de Cristo se ele se deixar se envolver na atuação do Espírito Santo na vida de cada um. E em Filipenses capítulo 2, versículos 5 até 8, o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto que Jesus, mesmo sendo Deus, ele saiu do trono da glória para morrer pelos nossos pecados. E ele se esvaziou, ou seja, ele retirou-se dele totalmente o seu poder e veio na forma humana realmente para viver como um de nós, e tornou-se um servo obediente ao Deus, e isso foi até sua morte, né, de cruz, que foi terrível, onde seu sangue jorrou pelos nossos pecados, nos dando direito à vida eterna. Jesus, que é Deus igual ao Pai, não apenas assumiu a natureza humana, mas se tornou-se servo, como diz lá em Filipenses 2,7. Ele se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Paulo declarou que ele fez maldição em nosso lugar, que está lá em Gálatas 3,13. E assim Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz para ser também o nosso Redentor, o que exigiu dele se tornasse maldição por nós. E a lição de hoje, ela faz assim uma comparação, né, da mente de Cristo relacionada ao humano, e ela menciona que em agosto de 1963, o lutador americano de boxe chamado Muhammad Ali, que era um peso pesado assim da maior categoria na época, ele era o topo realmente, e assim, 6 meses antes de ele ganhar o título mundial, ele lançou um álbum intitulado de I Am the Greatest, ou seja, eu sou o maior.
Esse lutador, na época, ele era um grande atleta, preparado assim fisicamente, mas não era um exemplo a ser seguido. Se nós queremos ter a mente de Cristo, esse lutador, como tantos outros ídolos no mundo hoje, não é uma referência para a mente de Cristo. Em contraste a este senhor chamado Muhammad Ali e tantos outros que passaram no mundo, Jesus era plenamente perfeito e sem pecado. O apóstolo Paulo, em Hebreus 5,8, indica que Jesus, ainda que fosse filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Muito antes de Abraão, ou da ordem para a edificação do santuário terrestre, que apontava para a vinda de Jesus, o Messias, a este mundo, Jesus já era sacerdote no tabernáculo celestial. E assim Cristo a si mesmo não se gloriou para se tornar um sumo sacerdote, mas o gloriou aquele que disse, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que está lá em Hebreus capítulo 5, versículos de 5 até 6. E mesmo como sumo sacerdote, sendo filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação da humanidade para toda a eternidade, para que todos lhe obedecessem. Está em Hebreus 5, versículos 8 e 9. Assim, o próprio Filho de Deus obedeceu o chamado do Pai e procurou viver em obediência, e somos chamados a seguir-lhe o exemplo de Cristo, que veio a esta terra, experimentou as nossas fraquezas sem pecar. A submissão de Jesus à vontade do Deus Pai foi sempre perfeita. Nunca houve um momento em que ele tenha se recusado a submeter-se, embora, sem dúvidas, com frequência, não tenha sido fácil para o Salvador do mundo. Jesus viveu absolutamente sem pecado, tentado em todas as coisas à nossa semelhança, como fala em Hebreus 4,15. Ele nunca pecou, nem mesmo em pensamento. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, mostrou uma preocupação notória ao observar um sentimento de superioridade que estava prevalecendo entre os líderes da igreja de Filipos por partidarismo ou vanglória, que ele, o apóstolo Paulo, fala em Filipenses 2,3, onde muitas pessoas estavam enganando a si mesmo, estabelecendo uma liderança movida por reconhecimento humano. E eis que o apóstolo apresenta um dos textos mais grandiosos e poderosos e belos das Sagradas Escrituras, que ele fala em Filipenses 2, versículos 5 até 8. E apresenta o supremo exemplo de uma humildade nunca vista. E ele diz, tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não houve como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana, que fala lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 até 8. E assim Jesus, que é igual a Deus, de que ele, Jesus, é Deus, não só tomou sobre si a sua carne humana, como ele se tornou-se servo, um doulos, um escravo, como é mencionado no grego, e depois ofereceu a si próprio como sacrifício pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo declarou que ele se fez maldição em nosso lugar, que está em Gálatas 3,13. Se o pecado entrou no mundo pela desobediência, certamente deveria ser eliminado pela obediência, porém não mais por um homem, pois já estava sob a maldição da lei, que fala lá em Gálatas 3,13. E assim Cristo se fez maldição por nós, sem ter pecado algum, se entregou para morrer em nosso lugar, nos libertando da morte eterna e do pecado. Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz para ser o nosso Redentor, o que exigiu que ele se tornasse a maldição por nós. Ao sabermos que Jesus se tornou a maldição por nós,
nos ensina a ter a mesma disposição de nós nos humilharmos, de nós nos sacrificarmos pelos nossos semelhantes para o bem dos outros. E Jesus afirmou em Mateus 23, versículos 11 e 12, o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Essa mensagem reflete muitos pontos a instrução do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que nós temos que buscar essa sabedoria que vem somente através de observância das Sagradas Escrituras, de ouvir a voz do Espírito Santo, para que nós possamos ter a mente de Cristo e agir assim, como ele agiu em todos os pontos de vista, para realmente salvar a humanidade. E que você, meu amigo, minha amiga, tenha realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.